O podcast que você ouve agora é uma produção da Câmara de Vereadores de Joinville. Isso é Tão CVJ Podcast, sua fonte semanal de informação sobre o que acontece no Legislativo da cidade. Sejam bem-vindos ao Isso é Tão CVJ, o podcast da Câmara de Vereadores de Joinville. A partir de agora, a equipe do jornalismo CVJ vai contar para você o que rolou na Câmara entre os dias 1º e 3 de agosto de 2022. Eu sou o Carlos Henrique Braga, estão comigo os jornalistas Marina Bósio, Sidney Azevedo e Jefferson dos Santos. Também estão conosco os estagiários de jornalismo Jamie Schlindwein, e Pedro Zin. No Isso é Tão CVJ de hoje nós vamos saber como foi a discussão em saúde sobre a falta de médicos nas unidades básicas. Vamos falar ainda da ausência de placas com nomes de ruas. E você vai saber ainda como anda o projeto das hortas comunitárias e por que o material reciclado está gerando conflitos no bairro Aventureiro. Vamos nessa? Isso é Tão CVJ. Marina, olá! A falta de médicos tem sido uma reclamação constante e chegou mais uma vez à Comissão de Saúde nesta semana. Eu falei Marina, olá, pareceu o seu sobrenome, né? Mas é Marina Bósio. Olá, Carlos. Olá, Marina, tudo bem contigo? Tudo certo. Vamos à Comissão de Saúde, então. Exatamente, Carlos. A Comissão de Saúde recebeu nesta segunda-feira, dia 1º, o diretor executivo da Secretaria de Saúde, Fabrício da Rosa. Os vereadores queriam esclarecimentos sobre relatos de falta de médicos nas unidades básicas de saúde. O representante da Secretaria de Saúde afirmou que a pasta tenta resolver a falta de médicos por meio da convocação dos aprovados no concurso público para médico da Estratégia de Saúde da Família. O concurso foi homologado em março deste ano. Vamos ouvir o que disse o diretor da Secretaria de Saúde, Fabrício da Rosa. Nesses últimos 4 meses foi convocado 187 profissionais, na qual foram realmente admitidos 99, né? Demais foram eliminados, teve desistência. Só que desses 99, 60 profissionais já trabalhavam com a gente através de contrato temporário, na qual efetivamente foram contratados novos profissionais, 39 profissionais. Então diminuiu o déficit de profissionais, nós tínhamos um déficit de 55 profissionais na rede, médicos, 54, na qual hoje nós estamos com um déficit de 15, né? Atualmente não supre essa demanda, porque é déficit, mas na qual a gente apresentou hoje planejamento para que até o final do ano, contratando os profissionais do edital, a gente consiga contemplar as 150 equipes que a gente planeja até o final desse ano. Fabrício da Rosa afirmou ainda que está previsto para 2023 concurso para contratação de outros profissionais para a rede de saúde de Joinville. O concurso deverá ter também mais vagas de médicos. Os vereadores questionaram ainda sobre o atendimento telefônico nas unidades de saúde. Os relatos da população são de que é difícil conseguir contato com os postinhos de saúde para ter informações e orientações sobre o atendimento. Fabrício da Rosa afirmou que deve ser terceirizado todo o atendimento de recepção do município, o que o diretor considera que vai amenizar os problemas de dificuldade de contato telefônico com as unidades de saúde. O diretor afirmou ainda que está em discussão no Conselho Municipal de Saúde a possibilidade desse tipo de atendimento ser feito por meio de WhatsApp. Outro assunto abordado na reunião foi o atendimento da farmácia escola, onde são dispensados medicamentos de alto custo aqui em Joinville. O vereador Cassiano Ucker, do União Brasil, afirmou que tem recebido reclamações da demora no atendimento e falta de profissionais na farmácia escola para atender a população. O diretor executivo da Secretaria de Saúde afirmou que atualmente a farmácia escola tem déficit de um profissional, que segundo ele será reposto em breve. Fabrício da Rosa afirmou ainda que a Secretaria de Saúde está em conversa com outra instituição de ensino superior, além da Univille, para ampliar o atendimento farmacêutico por meio de convênio. Atualmente, os alunos do curso de farmácia da Univille auxiliam no atendimento aos usuários e a ideia seria que alunos de mais uma faculdade ajudem aí a suprir a demanda de atendimento. Obrigado, Marina. As ações estão sendo feitas, então, para suprir essas faltas, né? Sim. Segundo a Secretaria de Saúde, vai resolver aí a questão.
Legal. Agora vamos falar de outra falta, não a de médicos, mas a de placas com nomes de ruas. Assunto para Jamie, que cobriu a comissão de urbanismo, né, Jamie? Isso mesmo, Carlos. O secretário de Proteção Civil e Segurança Pública de Joinville, o Paulo Rigo, anunciou aos vereadores da Comissão de Urbanismo que a documentação que formaliza os critérios de identificação das placas das ruas deve ser assinada até o fim deste mês de agosto. Durante a reunião extraordinária nesta terça-feira, dia 2 de agosto, o Rigo contou que o município não faz correções desde 2017 e que a demanda pode ultrapassar 10 mil pontos sem identificação. Aqui é importante deixar claro que não são 10 mil ruas sem identificação. É que as ruas têm, em geral, várias placas ao longo de sua extensão, das esquinas, cruzamentos, enfim. No entanto, segundo o secretário da CEPROT, o processo de licitação para a retomada desse serviço já foi concluído e falta só a assinatura do contrato com a empresa vencedora. Na reunião de urbanismo, o vereador Pastor Ascendino Batista, do PSD, disse que recebe muitas reclamações dos moradores que estão insatisfeitos. Vamos ouvir o que ele disse. As ruas que nós nomeamos já ano passado, as pessoas nos cobram. Vereadora, a rua que ela foi oficializada e não colocaram a placa ainda, não colocaram, né, a película ainda do nome da pessoa que nós, né, escolhemos, né, homenageamos a rua, e a gente fica até sem uma resposta agradável para as pessoas. É uma situação complicada. E isso é muito importante, né, vereadores, porque faz parte da organização da cidade, né? O nome da rua, hoje a gente sabe que existe a tecnologia, existe o GPS, mas o nome é importante na rua, é parte da organização. Já em relação ao planejamento, segundo o Paulo Rigo, o objetivo da CEPROT é iniciar a instalação de placas em locais sem identificação e a substituição das placas deterioradas, começando pela região central e depois mais periféricas. Presidente de urbanismo, o vereador Diego Machado, do PSDB, questionou o Rigo se a CEPROT também pretende substituir as placas improvisadas por moradores. Além disso, também questionou quais serão os critérios para a colocação das placas e películas de lonas em postes. Vamos ouvir o que o secretário da CEPROT respondeu ao vereador. Tem alguns critérios, né? As ruas de maior fluxo, né? Por tamanho de rua, por fluxo de veículos, é dado prioridade para as placas, né? Mas nada impede que uma rua que se tem uma placa na esquina também não tenha a lona no poste, né? Então, é utilizado o critério dentro assim do movimento, da quantidade de logradouros naquela rua, né? Se a gente conseguir instalar ao longo do tempo placas em todas as ruas, logicamente que é melhor, né? Hoje principalmente para os motores de aplicativo, eles têm uma dificuldade às vezes para localizar, e eu falo até pela onde eu moro, na Servidão lá, que não tem hoje uma placa. Então, com o refletivo, fica mais fácil para eles identificar também né? Principalmente os motores de aplicativo, que são aqueles que não moram, né? O morador já conhece a sua rua, né? Sim. Mas o motorista de aplicativo ou o visitante, ele tem dificuldade de identificar as ruas, né? Certo. Eu acho que nós temos que dar prioridade para aquelas que não têm placas de identificação, né? E se ela estiver fora do padrão, lógico que nós vamos substituir. A ideia é padronizar. Então é isso, Carlos. A expectativa é que a situação comece a mudar logo. O que nós podemos dizer aqui para os nossos ouvintes é que os trabalhos devem começar em breve, segundo o secretário da CEPROT. Obrigado, Jamie. Placa é uma coisa muito básica, né? Vamos torcer para que esse contrato seja assinado logo, né? Ainda sobre urbanismo, mas também falando de saúde, Jefferson, você tem informações sobre as hortas comunitárias. A Câmara tem um projeto para incentivar isso, certo? Certo, Carlos. Na realidade, eram 2 projetos e agora a Câmara tem um projeto que trata desse tema. Vou explicar por quê. Essa ideia nasceu aqui na Câmara lá em 2016, há 6 anos, com o projeto do então vereador Rodrigo Facchini. Em 2017, já na legislatura seguinte, Adilson Girardi também entrou com um projeto com o mesmo teor. Como são 2 textos com o mesmo propósito, que é a criação do programa Horta Comunitária, eles foram apensados.
os 2 projetos foram apensados. O que isso significa? É muito simples. Eles viraram um só texto para análise das comissões. Eles recebem uma capa única. Os 2 textos viram uma coisa só, explicando. Uma dupla sertaneja. Exatamente, vira um artista só. Sobre a tramitação eu já volto a falar. Antes, creio que é necessário explicar o que é esse programa. Apesar do nome já deixar meio evidente, né, o que são hortas comunitárias. Agora o programa, na realidade, já tem até outro nome, já depois desse tanto tempo que ele está em tramitação. É o Programa Horta Comunitária Agroecológica, que consiste no aproveitamento de imóveis públicos, sem ocupação, claro, e também por meio de uma autorização de uso para o cultivo de hortaliças, legumes, flores, fitoterápicos, plantas alimentícias não convencionais e plantas medicinais em geral. No caminho pela CVJ, a matéria já tinha aval das comissões de legislação, de urbanismo e também de saúde. Mas antes que o projeto fosse analisado pelo plenário, os vereadores de saúde propuseram modificações no texto, e essas modificações forçaram, então, uma nova análise da comissão de legislação. E essa análise foi realizada agora, durante essa semana, na segunda-feira. As mudanças começam pelo nome do programa, como eu já falei, conforme a proposta. O programa Horta Comunitária deve incluir no nome o termo agroecológica. O novo texto observa que o programa fomenta o plantio e o cultivo por meio de práticas sustentáveis e agroecológicas. Mudança também no objetivo do programa, que agora é garantir o direito à alimentação. Garantir o direito humano à alimentação. A vedação do cultivo de espécies proibidas que estava lá no texto original, ela permanece, mas com uma pequena modificação no texto para esclarecer que o descumprimento dessa regra acarretará a perda da autorização de uso. Eu lembrei aqui do exemplo da proibição da bisnagueira, né? Foi um projeto que passou durante esse ano, né? Que foi aprovado ali no plenário. É um exemplo de uma planta que não pode mais ser cultivada na cidade e acho que se encaixa nessa vedação aqui. Claro que ela não tem um caráter alimentício, mas é só para a gente contextualizar. O parecer favorável a essas mudanças sugeridas pela Comissão de Saúde foi apresentado pelo vereador Cláudio Aragão, MDB, e aprovado por unanimidade. E agora, mais uma vez, o texto já pode ser votado no plenário. Isso pode já ser, talvez, na semana que vem. Vamos aguardar. Aí, quando veio para pauta esse projeto, eu fiquei me perguntando, mas ele já não tinha sido aprovado? Mas que bom que você fez essas ressalvas, né? Que ele mudou e deu um upgrade no projeto, né? Sim, ele já estava pronto, já tinha esse status de pronto para ser votado no plenário, mas a Comissão de Saúde entendeu que ele poderia ser melhorado antes de ser votado. Obrigado, Jefferson. A horta comunitária é saúde, sustentabilidade, assim como a reciclagem, né, Sidney? Mas lá no bairro Aventureiro, há reclamações de vizinhos sobre o armazenamento desses materiais. Sidney, existem conflitos por conta disso lá no Aventureiro, por conta desses materiais recicláveis, né? Então, Carlos, é por aí mesmo e, bem, eu trago para os nossos ouvintes, né, um debate que ocorreu na reunião da Comissão de Proteção Civil e Segurança Pública na terça-feira, o último dia 2 de agosto. Mas a gente não vai ficar apenas nessa discussão, porque esse assunto remete já há muito tempo. Então, antes de falar da reunião em si, acho que é importante, antes de mais nada, a gente fazer um pequeno exercício de imaginação com o nosso ouvinte para entender melhor a situação colocada em pauta. Primeiro, imagine o ouvinte que está no lugar de alguém que várias vezes, ao longo dos últimos anos, encontrou pilhas de materiais recicláveis na rua em que mora ou na calçada de vias da região. Por vezes, essas pilhas de materiais podem bloquear até mesmo a saída da casa, considerando que você possua veículos, né? Mas por vezes, não apenas as pilhas, mas as caminhonetes utilizadas no transporte desse material. Você imaginou? Então, agora imagine o contrário. Que você está no lugar da pessoa que coleta esse material reciclável e usa a própria casa para fazer a separação do material para venda mais tarde. Nem tudo cabe no imóvel e parte precisa ser deixada em outro lugar. A rua é o ponto mais próximo e mais tranquilo para poder visualizar e cuidar desse material excedente. E aqui eu descrevi 2 grupos de pessoas que estão convivendo, né, na rua Constâncio Wiesenthiner, mais especificamente no final dessa rua, lá no bairro Aventureiro. Mais especificamente, a gente está falando das proximidades dessa rua com o mangue, né? E o principal problema na área, conforme autoridades municipais presentes, é que os catadores de material reciclável baseados na região não querem se unir às cooperativas legalmente constituídas no município.
A gente vai compreender um pouco melhor essa situação ouvindo a resposta dada pela coordenadora do Serviço de Incentivo às Organizações Produtivas, um órgão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Maria da Penha Lage Camargo. Quando é levado para eles essa proposta, muitas vezes a gente conversa e não sei se vocês ouviram, né, a Yara, que é coordenadora do CRAS, ela colocou que eles colocam que não querem se associar, eles não querem estar dentro de um grupo, eles preferem estar individuais, como eles estão, eles saem a catação e depois eles fazem a própria triagem, eles mesmos vendem o que eles coletam, então é uma opção individual, eles querem estar no individual, né? Mas hoje, dentro do que a gente trabalha e dentro da legislação vigente nossa no município, não tem espaço para o individual, se ele pode até ser individual, tem espaço, mas ele vai ter que seguir os ritos, os critérios que são exigidos, ele vai ter que ter licenciamento ambiental, ele vai ter que estar dentro dos padrões exigidos. E hoje, para uma única pessoa estar dentro de todos os padrões, não é simples, porque requer além da licença, o espaço adequado para trabalhar esses resíduos sólidos, e não é no quintal de casa que se pode trabalhar. Do mesmo jeito que a vigilância sanitária exige uma cozinha específica para quem trabalha com alimentação, exige um espaço específico para quem trabalha na área de saboaria. Então, o resíduo sólido é da mesma forma, ele exige um espaço adequado para trabalhar com ele. Entre as cooperativas mencionadas pela Maria da Penha, uma das principais tem sede a menos de 1 quilômetro dessa região. A gente está falando aqui da Assecrejo, né, a Associação Ecológica de Recicladores e Catadores de Joinville, que é uma das principais instituições desse tipo aqui em Joinville. E só um parêntese aqui, porque eles foram bastante presentes na Câmara entre 2015 e 2016. Na época, eles estavam reivindicando um zoneamento que permitisse a regularização da instituição e de outras cooperativas de material que trabalham com material reciclado. A lei, na época, né, a lei do zoneamento, até então ainda não existia a lote, né, só permitia atividades de coleta, separação e processamento de materiais recicláveis em alguns pontos bem específicos da zona industrial. E a Assecrejo, né, como eu estava falando ainda há pouco, ela foi criada há 20 anos, a partir de ações de assistência social na área do aterro sanitário de Joinville, que fica na zona industrial também. Também foi nessa época, inclusive, que entrou em operação no município a coleta seletiva, e é importante falar dela porque ela tem um papel bastante relevante nessa questão. Porque o acordo, na ocasião, é que todo o material recolhido pela coleta seletiva seria encaminhado para as cooperativas, algo que é feito até hoje, né? Então, quando o caminhão do ambiental passa na sua casa e você deixa o material reciclável lá, ele está indo para as cooperativas mais tarde. E aí, quando isso aconteceu, a maior parte dos catadores, né, que circundavam o aterro, que coletavam material lá, tinham então duas opções, se quisessem continuar, né, nessa atividade. Ou integravam uma cooperativa, ou então partiam para coletar o material por conta própria, de forma independente, né, como a Maria da Penha falou. E a situação envolvendo a Rua Constâncio vem desde essa época. A coordenadora do Centro de Referência e Assistência Social, CRAS do Aventureiro, né, a Yara Cristina Garcia, até mencionou na reunião que esse CRAS ele foi criado em 2005. E, inclusive, no período todo, esse órgão chegou a ver essa população sendo retirada da região e também o retorno em um dado momento. Voltando agora para a reunião que ocorreu na segunda-feira, o proponente foi o vereador Nado, do PROS, e ele já vem acompanhando o assunto há cerca de um ano, né, um pouco mais de um ano. E como um meio de atender aos demais moradores da área, aqueles que eu tinha pedido para os nossos ouvintes imaginarem primeiro, o vereador sugeriu, né, para tentar resolver esse problema, a realização de limpezas na região, o recolhimento desse material que fica acumulado lá nas ruas, e que é uma ação que chegou a ser feita durante o ano passado. Porém, né, depois que é feito esse trabalho, acaba, depois de um tempo, os materiais voltando a se acumular. Quando os catadores, passado um tempo, voltam a recolher material, excede, né, o que eles podem acumular em casa e vão deixando na parte de fora. Então, agora a gente vai ouvir o vereador, porque ele resumiu o sentimento dessa população. O sentimento deles é de desespero, até de abandonar suas próprias casas, porque não tem condições. A gente vistoriou realmente mau cheiro,
tem animais peçonhentos, ratos e etc. Então, assim, sem falar nas invasões. Mas o nosso foco não é invasão, e sim é o reciclado sendo colocado no local correto. Então, assim, nas proximidades dessa área, o município de Joinville também se faz presente com o Centro de Educação Infantil Odorico Fortunato e um pouquinho mais distante com a Casa Brasil Nordeste, que é um órgão focado para a educação profissional, que ministra, né, cursos como corte e costura, entre outros, né? Os dois órgãos, no caso da Secretaria de Educação. Mas essa situação específica que a gente está descrevendo aqui no bairro Aventureiro, ela não se restringe apenas a esse bairro. Há situações similares que, inclusive, foram brevemente abordadas na reunião, né, que existem também nos bairros Morro do Meio e Paranaguamirim, apenas para citar dois exemplos. Em parte, né, isso acontece porque esse acúmulo de material ele ocorre porque esses catadores eles disputam a coleta com a coleta oficial, né, que é feita pela Ambiental. Então eles se antecipam, né, e acabam recolhendo parcela desse material, processando-os nas suas próprias casas. E isso é irregular, é passível de multa, né, passível de fiscalização e de multa, né, pela Secretaria de Meio Ambiente. Nesse sentido, uma das sugestões, né, que surgiu durante a reunião foi um reforço da conscientização da população com o fim de evitar deixar o material destinado à reciclagem durante a noite ou deixar para colocá-lo para coleta apenas no momento que passar o caminhão da Ambiental. Essa foi uma das sugestões que acabou aparecendo, né? E esse tema, né, da coleta irregular do lixo reciclável, do lixo reciclado, já foi tratado em várias reuniões da Câmara, né? Apenas como exemplo, né, na Zona Sul, em vários momentos a gente ouviu falar aqui de coleta clandestina, realizada por caminhões que vinham de outras cidades, para recolher esse tipo de material. E além disso, acho que não custa lembrar que muito pouco do lixo produzido em Joinville é destinado à coleta seletiva. Em 2017, né, o ex-secretário de Infraestrutura, o Romualdo França, trouxe uma estimativa aqui para a Câmara de que apenas 7% desse lixo era de fato destinado à coleta reciclável. A coleta seletiva, perdão. Muito pouco, né? Acaba sendo muito pouco. Já vamos fazer um pedido aí para os nossos ouvintes, para quem não recicla, que passe a reciclar, né? Consiga separar o lixo orgânico do lixo reciclável, porque isso é importante para todos nós, mas também para quem trabalha com esses materiais, né? Com certeza. Vamos torcer então para que tudo fique bem no Aventureiro nesses bairros que o Sidney falou. E falando de urbanismo, a comissão que trata desse tema na Câmara aprovou empréstimo equivalente a 675 milhões de reais para a Companhia Águas de Joinville expandir o saneamento. A intenção é universalizar os serviços de água e esgoto até 2033, como manda o Marco do Saneamento, que é uma lei federal. Hoje, apenas 40% da cidade tem cobertura de esgoto. O grosso do dinheiro do empréstimo será usado na nova estação de tratamento de água do Piraí e na ampliação da estação de tratamento de esgoto do Jarivatuba. A perspectiva é reduzir em 9% a perda de água e aumentar em 8% a cobertura de esgoto. O empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, deve custear também a ligação à rede de esgoto para famílias de baixa renda. O projeto que autorizou o empréstimo é o 166 de 2022 e ele deve passar pelo plenário nos próximos dias. E ainda falando de urbanismo, a Câmara vai receber um evento sobre o plano diretor nos dias 11 e 12 de agosto. A revisão do plano diretor, você acompanhou aqui com a gente, ainda vai passar por segunda votação na CVJ e deve trazer mudanças importantes para a cidade. E o Pedrozinho, o que os nossos ouvintes podem esperar do Fórum Urbano 22, que tem foco no plano diretor, Pedro? Foi meio embaralhado aqui, mas as pessoas vão entender quando você explicar, tenho certeza. Vai ter um evento, que é o Urbano 22, vai falar do plano diretor, não é isso? Isso aí, Carlos. Olá, ouvintes. Olá, meus colegas jornalistas. Bom, na semana que vem, isso aí, na quinta e sexta-feira, vai rolar o Urbano 22 na Câmara. Começa bem cedo, às 8h30 da manhã. E vão ter algumas discussões importantes para a população relacionadas, como você falou, aí, à revisão do plano diretor, que envolvem operações urbanas consorciadas, saneamento básico, desenvolvimento sustentável e, no geral, algumas mudanças relacionadas ao zoneamento urbano. Uma delas, que envolve a região mais central aqui de Joinville, é a alteração do zoneamento nas terras às margens do rio Cachoeira,
como dizia o nosso hino joinvilense, né? Hoje elas são classificadas como área urbana de proteção ambiental e passariam então a ser um setor de adensamento controlado. Em outras palavras, essa nova classificação permite mais usos dessas áreas e também menos restrições. Existem também algumas ampliações diretas no perímetro urbano, nas proximidades da BR-101. No norte, por exemplo, um trecho de 400 metros à frente do atual bairro Rio Bonito vai ser estendido para acompanhar a Estrada Palmeira. A atual região rural entre os bairros Morro do Meio e Vila Nova também foi abordada nas audiências públicas como um espaço que não atende mais, a essa vocação rural. A ideia é transformar a região da Estrada Arataca e do Rio Águas Vermelhas em uma área de expansão urbana até que definam melhores usos para essa área, para essa região. E a previsão do plano também cria uma nova área de expansão urbana de proteção da paisagem campestre, que vai ser localizada ao sul do leito do rio Cubatão. O objetivo dessa mudança é manter uma estrutura que não seja nem completamente rural, nem completamente urbana. E o nome da proposta é Vale Verde. Parafraseando Carlos Henrique Braga, esse é só um resumo do resumo da revisão do plano diretor. Para saber mais a fundo, você pode dar uma olhada no site câmara.joinville.br e comparecer no Urbano 22, que, lembrando aqui, acontece na próxima quinta e sexta-feira, aqui na Câmara de Vereadores. Nossa, isso é muito Urbano 22. Eu vou te falar ainda, parafraseando Carlos Henrique Braga, isso é resumo do resumo do resumo do resumo do plano diretor, Isso que aí. é muito mais que isso, mas é complicado a gente explicar aqui. Deveria levar uma série inteira, né? Lembrando que é gratuito, né, Pedro? Gratuito Esse evento, e aberto à população. como tudo que a Câmara faz. Isso é Isso tão aí. CVJ. Muito CVJ. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês nesse episódio do número 16 do Isso é Tão CVJ. Eu vou começar a roda aqui pelo Sidney. Sidney, muito obrigado pela sua participação. Semana que vem é contigo aqui a lojinha, hein? Então, os nossos ouvintes, então, que acompanham, aguardem mais uma semana. Uma era Sidney chegando aí. Pedrozinho, valeu, muito obrigado. Valeu, Carlos. Valeu, pessoal. É isso aí. Jamie, obrigado. Obrigada a você, Carlos. Vou Até deixar a você próxima. falar seu sobrenome, não falei, você viu, né? Schlindwein. Schilling, muito obrigado. Eu que agradeço. Jefferson dos Santos, aí sim eu falo de boa, É falo mais sem fácil, problema. né? Valeu, cara. Muito bom estar de volta. E se tudo der certo, semana que vem tô aqui mais uma vez. Marina Boss, muito obrigado, te espero aqui a semana que vem. Valeu, Carlos. Valeu, ouvintes. Até semana que vem. E assim chegamos ao final deste episódio. Se você ainda não nos segue, não se esqueça de seguir o Isso é Tão CVJ nas plataformas de streaming e de avaliar o podcast com 5 estrelas, se você gostar, quiser e puder. O podcast Isso é Tão CVJ tem trabalhos técnicos de Rinaldo Amaral e equipe. A edição é de Pedro Gonçalves Neto, a chefia de jornalismo de Felipe Faria, com a direção de comunicação de Luiz Fernando Batiste. Estamos também em Facebook, Instagram e Twitter. Procure Câmara Joinville e nos siga. Um abraço a todos e até a próxima semana.